Olá, Palavra e Reflexão 2021 nas pegadas da unidade. E como se diz nas pegadas, significa que é um trajeto já feito. É como você assistir um filme, aqueles antigos de faroeste, onde sempre tinha aquela pessoa que conseguia ver os rastros, né, e conseguia enxergar os rastros para poder fazer o caminho ou encontrar alguém. Então, quando se diz nas pegadas da unidade, nós estamos usando o mesmo conceito. Nós precisamos entender a palavra de Deus, ter sabedoria e ter discernimento, como comentou o Eliel, para poder fazer esse trajeto, de forma que a gente não venha inventar nada, não venha trazer algo novo, apenas seguir aquilo que está no coração de Deus, no plano de Deus. Por isso, nas pegadas, ou seja, é um caminho que já está traçado. Nós precisamos entender e discernir nesse percurso. Muitas vezes lendo a mesma passagem e tendo formas de ver diferentes, o que de verdade amplia esse processo de entendimento. Porque acontece muito isso, graças a Deus, de algumas pessoas lerem a mesma passagem e terem interpretações diferentes, mas que contribuem para o processo de entendimento da palavra de Deus. E nesse sentido de pegadas da unidade, nós vamos abordar o assunto família, porque família bem estruturada, ela vai produzir uma igreja mais sadia, uma igreja mais forte, porque a família estando bem, ela leva isso para fora. Da mesma forma, quando a família não está bem, ela também leva isso para fora. E existem várias orientações relacionadas à forma de conduzir a família. Então nós queremos abordar nessa direção. E é interessante como a vida nos ensina algumas coisas, apesar do nosso conhecimento. Então, em Gênesis 2:24, né, diz mais ou menos assim: então deixará o homem seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Logo no comecinho de Gênesis. Era um conceito que não era conhecido. Pai e mãe não era conhecido. E ali já Deus colocando profeticamente como iriam ser as coisas. É interessante a passagem por quê? Porque quando se fala deixar pai e mãe, quando foi a minha vez de casar, deixei, constituir nova família e vida segue. Quando chegou a vez das minhas filhas casarem, o deixar pai e mãe teve um outro conceito, porque você passa a ser o deixado. Então há uma forma de entender a palavra de Deus quando se passa por essa situação vivenciando. É quando você reconhece o que é efetivamente deixar pai e mãe. E logicamente quando você é o deixado, ele tem um impacto maior. Mas a orientação de Deus é essa: deixará o homem seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher. Da mesma forma, só para aproveitar o momento, a questão do livre-arbítrio, né? Nós ouvimos falar tanto, lemos a respeito do livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio, e quando você tem filhos, você começa a entender livre-arbítrio, porque muitas vezes, acho que muitas vezes não, algumas vezes acontece de um filho fazer algo diferente daquilo que a gente pensava. Não acontece com muita frequência. Mas o interessante é que não se deixa de amar por causa disso. Então aí é o entendimento do livre-arbítrio. Quando você passa a entender que apesar dos nossos percalços, Deus continua nos amando.
Então é um entendimento. Então quando a gente fala de pegadas, são seguir esses sinais que Deus tem deixado, e a vida vai nos trazendo oportunidade de aprender. A vida vai nos levando a situações de entender essa palavra de Deus. Pelo menos aconteceu assim comigo. E nós queremos falar um pouco de família nesse sentido de igreja sadia, igreja mais forte, porque realmente é o que a Bíblia ensina nesse sentido. E Deus, lá nos textos mais conhecidos, né, Efésios, que ele fala da sujeição da mulher, a sujeição do homem, a Deus. Então, nesse sentido, uma família construída nessa estrutura de amor, de mordomia, ela faz muita diferença. A mulher na sua submissão ao marido, submissão, porque há uma missão para o homem e a mulher está como conduzindo numa submissão, mas está numa submissão de um homem que ama a Deus. Assim como Deus amou a igreja, esse homem deve amar a sua esposa. E nesse mesmo sentido, esse casal deve cuidar dos seus filhos. E também em Timóteo, Deus também traz essa questão à tona, porque ele fala que aquele que conduzir bem a sua família é que pode ter o cargo episcopal. Porque é uma forma de perceber o amor conduzido de Cristo para o homem, do homem para a família, da forma que ele vai poder conduzir as coisas na igreja. Então a família se contextualiza num sentimento de Deus para que ela fortaleça a igreja. E a família, ela tem vários pontos onde ela precisa ser trabalhada, onde precisa ser cuidada. E a nossa abordagem é relacionado a finanças. Porque é importante que a família esteja bem estruturada nesse sentido. É importante que a família reconheça os seus limites nesse sentido. É importante que a família se reconheça na sua situação nesse sentido. E mais ainda, que as barreiras sejam derrubadas. Por que barreiras? Porque ainda pode acontecer de casais que não sabem quanto que um ganha, não sabe o salário do outro. Ficam dividindo as contas, um paga esse, outro paga aquele, mas trabalhar nesse quesito de finança na família também é no sentido da previsão de uma situação de constrangimento. Um dos dois perde o emprego, e aí se ele era responsável de pagar a conta de energia elétrica, não se paga mais energia elétrica porque ele está desempregado? Então, quando a família se estrutura financeiramente para essas coisas, ajuda muito nesse processo do fortalecimento. Porque aí é realmente um só, não são duas pessoas com contas para pagar. Mas é uma família com contas para pagar. E aí, logicamente, vão ver os filhos, conforme o processo de cada uma das famílias. Se isso não acontece, se a família não conversa, se não tem planejamento, é como um barco que espera o vento bater e vai para qualquer lado, né? Eu lembro, minha mãe comentava que quando eu era criança, não faz muito tempo, porque ela ainda lembra dessas coisas, ela falava que sempre que nós discutíamos, e eu era novinho na época, tipo 5 anos de idade, ela fala que quando nós discutíamos eu ia na minha gaveta, pegava uma mudinha de roupa e falava que ia embora. E saía no portão e ficava 2 casas lá sentada na garagem do vizinho. E ela ia lá olhar de vez em quando, ver se eu estava lá. Então esse é o mesmo discernimento de um casal que não tem planejamento financeiro. Não sabe para onde vai, não sabe onde quer chegar.
E precisa realmente que o casal converse, se entenda nessas coisas para se fortalecer e também passar isso para os seus filhos, essa forma de planejamento. Isso estrutura, isso fortalece a família, ajuda o crescimento da família. Então é importante que o casal sente, que converse sobre isso, que discuta as suas situações no quesito de planejamento. E a gente fala finanças, mas ele vale para tudo. Se você já fez curso de direção defensiva, você sabe, por exemplo, que num curso de direção defensiva, você está sendo preparado para uma questão de acidente. Se acontecer algo, você saber como você vai reagir naquela situação. Por exemplo, uma das orientações que ele fala, se você está dirigindo o seu carro e de repente uma bola sai pingando no meio da rua, o que ele fala? Põe o pé no freio, porque é certeza que vai aparecer uma criança correndo atrás da bola e sem olhar se vem vindo o carro ou não. O planejamento familiar segue a mesma linha. Ele vai te dar sinais para saber se você pode ir nessa direção ou naquela direção. Se você tem condição de construir algo ou não. Se você tem condição de comprar algo ou não. E comprar algo em acordo, porque aí vão as questões de acordo com as prioridades que a família vai colocar para se comprar. Então imagina que você quer fazer uma economia de energia elétrica na sua casa. O que você faz? Como você está gastando por mês? Quais são os processos que você tem para se ajudar? É possível? Sem dúvida. É possível economizar água? Sem dúvida. Você traz a família e vai falar, olha, precisamos economizar energia, vamos tomar um banho mais rápido, vamos deixar menos luzes acesas, e aí, logicamente, compara as contas de energia e chama a família e fala assim, olha aqui, nós conseguimos reduzir a nossa conta de energia, diminuiu disso para isso, legal, e o dinheiro que sobrou, ele foi para onde? Como é que ele está sendo tratado? Então o planejamento vai te ajudar a ver a economia e mostrar como que esse dinheiro que se recuperou ou que se está deixando de gastar está sendo tratado. E muitas vezes ele pode significar uma comemoração, ele pode significar um momento de celebração na família. Olha, economizamos esse montante aqui, vai dar para a gente comprar uma pizza esse mês. Então é um momento de celebração. E você envolve os filhos, porque os filhos também percebem essa possibilidade de ganho quando eles contribuem nesse processo de fazer o planejamento familiar. E várias nuances, né? Eu me recordo de um casal que um dos cônjuges perdeu o emprego e eles estavam muito rasos no planejamento familiar. Ou seja, o que eles recebiam eles gastavam, não tinha nenhuma previsão de contingência, que logicamente uma contingência é a perda do emprego. Tem aquela passagem de Eliseu, quando ele está ajudando a viúva e faz lá as barricas de azeite se encherem. Você se recorda por que ele estava ajudando? A gente fala muito do milagre, mas por que ele estava ajudando? Porque faleceu o esposo, havia dívida. E aí, no caso, os credores vieram buscar os filhos da viúva para pagar a dívida. E é também um imprevisto. E aí Eliseu contribuiu com a questão da transformação do azeite. Para quê? Então, assim, essas situações acontecem. Só voltando no casal, eles vieram conversar com a gente nesse quesito de ajuda, como fazer ou o que fazer. E nós fomos conversando, fazendo planejamento, estruturando como iam agir essas situações e muito rapidamente aquela situação de constrangimento, aquela situação que eles se viam complicada, se acertou porque eles tinham bens para disponibilizar, tinham situações que eles podiam se desfazer e se ajustaram e conseguiram pagar as contas. E foi uma fase fácil? Lógico que é uma fase difícil, porque ninguém quer passar por imprevisto, mas quando você está muito raso e você tem uma situação, é o que acontece. É como a gente fala, multa de carro não vem quando você está com dinheiro sobrando,
Uma doença não vem quando você tem com o dinheiro sobrando, parece que ela acontece naquele momento que não pode acontecer. E a gente não põe no planejamento lá, vou ficar doente no mês de setembro porque em setembro eu tenho uma reserva financeira. Não é assim que funciona. Então a família precisa sentar junto e construir algo nesse sentido para se planejar, para poder fazer algo que ela mesma possa colher os frutos desse benefício. Então, nas vacas gordas você constitui reserva e nas vacas magras você consome essa reserva, mas ela tem que estar constituída. Um exemplo, IPTU, IPVA, seguro de veículo, eles não são novidades, eles vêm todo ano. Então há uma possibilidade de planejamento. Imagina que você paga o IPVA em 3 parcelas, que é janeiro, fevereiro e março. Se você fizer antecipar isso e pagar em outubro, novembro e dezembro, guardando o dinheiro, você ainda paga com o IPVA com desconto. É a mesma coisa, só que você antecipou. A mesma coisa acontece com o IPVA, o IPTU. Material escolar, eu me recordo quantas vezes a Ilane se planejava para comprar o material escolar das meninas. No final do ano, entre setembro e outubro, comprar os cadernos, lápis, essas coisas, porque pegava as promoções do ano anterior, ao invés de esperar a lista da escola e aí ir lá com aquela concorrência e o preço mais alto, pagava a diferença de mochila, todas essas coisas fazendo planejamento. Para que a sua família se fortaleça, para que vocês se fortaleçam, para que o endividamento não seja uma preocupação na sua casa. Porque o endividamento também te tira de muitas situações, até de participar de reuniões, até de poder se envolver mais na obra, porque você tem que cuidar de levantar dinheiro ou fazer coisas. Também recordo de um casal que também estava com problemas e pediu ajuda para se estruturar nesse sentido. E naquele momento eles tinham 2 veículos e eu comentei assim, se você vender um dos veículos, você se ajusta e consegue seguir adiante. E não houve acordo entre eles de vender uns veículos, que não, eles preferiam ficar apertados financeiramente do que se desfazer de algumas coisas. Então essa é a questão do planejamento e acordo entra nesse sentido. Entra também nessa conversa da família, se caso o imprevisto bata a porta, quais são as coisas que vão ser desfeitas ou como que nós vamos desfazer de algumas coisas. Então, como que a gente inicia, como que a gente faz esse processo de planejamento? Então, o ideal, uma recomendação, é que haja uma conta só para o casal, uma conta conjunta, onde todo o dinheiro vai até ali, um dos dois administra isso e faz os pagamentos. O que não funciona, na minha opinião, é o marido ter uma conta, onde ele é o titular e a esposa tem conta conjunta, e a esposa ter uma conta, onde a esposa é titular e o marido como conjunto. Então são 2 contas, porque cai o salário do marido na conta e cai o salário da esposa na conta. Como a conta é conjunta, aí um começa a gastar o dinheiro na conta da outra e não tirar da sua própria conta. Eu estou falando isso de experiência, tá? Então a gente viveu isso. Então você pegava lá, como é, para estar saindo dinheiro da minha conta, eu tirei porque é conjunta, tal, mas a outra conta ficava com. Então isso não, pelo menos para nós, não funcionou bem. Então a recomendação é que você traga isso numa conta só, para que vocês possam trabalhar numa conta só. Ter notação dos gastos da família, quanto que vocês consomem de arroz, quanto consomem de óleo, quanto consomem de energia, quanto consomem de combustível, quanto consomem de passagens. Né? Então, essas coisas precisam fazer parte. Quanto que consome de roupa. Existe uma fase, quando os filhos são pequenos, que você gasta muito com roupa de criança. Então, como decidir essas coisas? Quando você põe essas coisas em planejamento. Quando você trabalha junto, fazendo isso e colocando no papel.
para que você possa ter discernimento, para que você possa saber para onde o dinheiro vai, com decisões assertivas e não ficar tentando descobrir onde foi parar o dinheiro que estava aqui. Então se ajude, converse com a sua família, trate com a sua família nesse assunto. É importante para vocês, é importante para o reino, e Deus trata muito a respeito disso na sua palavra também. Não tenha segredos entre vocês na área financeira. O que a conta conjunta faz é dar essa liberdade de um para com o outro. E aprenda a ser mordomo da sua família. Servir é uma dádiva que Deus nos dá. Você pode servir a sua família, servir os seus filhos, servir a sua esposa. Os filhos podem servir os pais, a esposa pode servir o marido, a esposa pode servir os filhos. Porque a mordomia é também uma dádiva de Deus. E ela nos ajuda muito nesse sentido. Então sente-se, planeje, olhe com carinho para essa área da sua vida e ganhe essa liberdade. E se você precisa de ajuda, busque ajuda. Não se intimide nesse sentido, para que você possa se libertar disso, de dívidas, ou que você possa melhorar o seu relacionamento com a sua família. Que Deus os abençoe. Lembre-se que são pegadas, e pegadas é um rastro, e nós precisamos segui-lo. Deus já mostrou até qual que é o resultado final de tudo isso. Então que nós possamos chegar mais rápido nisso, tendo a liberdade no espírito, discernimento, sabedoria e reconhecendo as pegadas da unidade. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus.